essa sempre foi uma agonia muito grande da mídia, que passa a ser um ato de fé, né? A comunicação de topo de funil passa a ser um ato de fé. Claro que você tem métricas e institutos que ajudam a medir algumas coisas, você faz sempre pesquisa, mas é isso que trouxe de resultado. Eu acho que agora a gente está nesse patamar, tendo plataforma para dar essa informação. Michele, super obrigado por ter vindo falar com a gente. A gente tem uma trajetória aí com o ClickBuzz há um tempo, fazendo bastante coisa. Mas antes da gente falar de mensuração, marketing, queria que você se apresentasse e falasse o que você fez antes de ClickBuzz e como você chegou nessa cadeira. Tá, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira marqueteira e eu acho que isso é legal pro que a gente vai falar. Você é do engenheiro marqueteiro, não sabia. Eu sou engenheira marqueteira, então por isso que eu sou totalmente apaixonada por dados. E aí eu pego o boom de telecom, trabalho 11 anos em telecom. Telecom é um negócio gigante, acho que vocês têm também clientes em telecom. E aí chega um determinado momento que eu resolvo mudar de indústria, fui implementar novos negócios na Som Livre, de música, sertanejo, uma outra conversa, mas também muito baseada em dados, todo o planejamento e ajuste da base de dados que estava numa transição de físico com o digital. Então, como que você casava essas duas coisas? O digital, né, você vende a unidade da música, e o físico você vende o álbum, né? Depois eu resolvi empreender, montei minha agência de marketing digital durante 4 anos e trabalhei os mais diversos negócios na minha agência. Voltei para o mercado corporativo, com foco eu tinha a certeza que eu tinha que trabalhar com tecnologia. Então, trabalhei numa startup que se chama NIMBY, que é de procurement, B2B. Depois, fui 3 anos do iFood. E agora, 2 anos, já estou quase fazendo 2 anos de ClickBuzz. Caramba, você é full stack marqueteira, né? Full stack marqueteira. Porque trabalhou com serviços em telecom, que é super competitivo, nervoso e tal. Aí depois na Som Livre era varejo, assim, não? Varejo, e era muito, assim, planejamento de marketing. Trabalhou, sentou na cadeira do fornecedor, viu o que é isso também. É sempre bom ter cliente que foi fornecedor, eles têm muito mais empatia, geralmente. Total. E ver as dores, né, do empreendedor, como que é o processo, né? Como que você faz para faturar, como é que você faz para vender. Total. E aí, B2B, iFood e ClickBuzz, super legal. E me conta um pouco sobre, cara, o modelo de negócio do ClickBuzz e o que diferencia o marketing dessa empresa que é digital, é uma empresa nativa digital, mas no mercado mais, entre aspas, tradicional, que é o de passagem de ônibus. Enfim, queria que vocês contassem um pouco pra gente. Então, deixa eu contar. A ClickBuzz é um marketplace de passagens de ônibus, viagens de ônibus, né? E aí eu gosto de fazer o paralelo, que é o iFood da viagem de ônibus. Então, o iFood não tem nenhum restaurante, assim como a ClickBuzz não tem nenhum ônibus. Meu negócio é a transação do digital. E o grande desafio, eu acho que no Brasil, poucas empresas digitais podem ter uma tese como a que a gente tem, que é 60% do mercado ainda compra na rodoviária. É mesmo? Na bilheteira? Então, eu ainda tenho um mercado gigante para ser trabalhado. A ClickBuzz é líder do mercado, é a empresa, a primeira, pioneira nesse processo de digitalização do Brasil em relação ao ônibus, mas esse mercado a nossa estimativa que é só 40% está no digital. Então, ainda tem 60% para ser conquistado. E esse é um desafio de um negócio que, falando de dados, né, é um negócio que é menos recorrente, o turismo tem essa característica, e ainda com esse desafio de criar essa solução na cabeça do cliente. 2024, quando eu entrei na ClickBuzz, a gente resolveu, tinha um nome, né? Esse cliente é um cliente offline. Eu falei, offline... A gente pode falar que é um cliente que compra offline na ClickBuzz, mas a gente sabe que esse cliente está no WhatsApp,
tá nas redes sociais, tá no YouTube. E a gente fez um focus group em todo o Brasil, do sul ao norte, para entender o comportamento desse cliente que compra no offline. E esse cliente, primeiro que ele compra no iFood, ele compra na Shopee, ele compra no Mercado Livre, ele ainda não construiu essa opção e essa solução na cabeça dele. Uhum. A gente vê que a gente tem um instituto que é a Blend, que faz pesquisa de NPS todo mês, a cada trimestre, na realidade. Mede a gente, mede a nossa concorrência e mede quem compra no offline. E a diferença de satisfação dá mais de 20 pontos percentuais da experiência de quem compra no digital para o off. Para quem compra no off. Só que a gente ainda precisa construir isso na cabeça do cliente. Não, super legal. Eu gravei um episódio aqui com o Caringe do Familhão também. E eu adoro esses negócios que... Porque acho que tem muitos negócios que pegam uma tecnologia gringa e só adaptam aqui, né? Tem alguns que tem que ser brasileiros, né? Porque, cara, são hiper específicos do nosso contexto. Então eu gosto muito de quem tá pensando na tecnologia que tem que ser super adaptada ao modelo rodoviário brasileiro, ao perfil de consumo que com certeza é muito único, a um setor que é complexo, assim. O que você acha que é o maior desafio no processo de digitalizar, para a gente aumentar esses 40% e chegar em 60%, 70%, 80%? O que você acha que é o maior desafio na digitalização desse setor? Tem duas coisas que apareceram muito forte nesse focus group. Um é a desconfiança na compra digital. E aí a gente entendeu que o app é o lugar seguro para esse cliente. Então, a partir daí, a gente passou a ancorar. A ClickBuzz nasceu como site, sempre teve app, mas a gente não ancorava a nossa comunicação em app. E a gente passou a ancorar a nossa comunicação em app. E há outro medo que causa insegurança no cliente, que o cliente precisa estar seguro, é que não necessariamente ele precisa usar o cartão de crédito dele. Porque usar o cartão de crédito é um ponto de desconfiança, de segurança. E aí a gente tem a solução de Pix e agora, recentemente, a gente até lançou o Pix parcelado. Caramba. Uma alternativa para o cliente que precisa parcelar, né? Precisa fazer uma viagem mais longa, é uma compra de maior comprometimento, a gente consegue parcelar. Super legal. E o Brasil é o país certo também, né? Porque a gente tá super avançado em pagamentos e tal. Acho que tem um caminho bom aí para digitalizar e usar esse ferramental. Bom, colocando nosso olhar um pouco no marketing agora. Acho que a ClickBuzz é um case bem interessante no passado. Vocês fizeram campanha na TV, fizeram patrocínio de evento, um monte de coisa. Queria que você contasse pra gente como foi a tomada de decisão de fazer esses investimentos em TV numa empresa mais digital, com certeza com muito investimento em performance. Como que você defendeu essa decisão, avaliou o resultado depois? Conta pra gente sobre o planejamento dessa campanha. Na ClickBuzz, a gente pontualmente investia em TV. Não era um canal que a gente investia em modo contínuo. Era muito pontual. Na virada da marca, a gente fez uma mudança de marca em 2023, antes da minha entrada. Tinha sido investido e era, assim, muito pontual, assim, quase que cirúrgico, esse investimento em TV. E aí, com esse entendimento do cliente offline, e a gente começou a testar e falou, vamos entender como que TV ajuda nesse topo de funil. Claro, como você falou, a gente é muito intensiva, a indústria toda de viagem é muito intensiva na busca e, portanto, em Google. Mas a gente falou, aonde é o melhor canal para eu colocar meu esforço de topo de funil? E a TV, a gente depois até, inclusive, validou com o modelo de vocês. A TV, a gente fez um teste em Salvador, no meio de 2024, que foi quando eu entrei, e a gente, naquele primeiro momento, deu aquela insegurança, né? Cadê o resultado que não apareceu? E logo depois, na sequência, a gente começou a ver que em Salvador a gente estava coletando os frutos daquele resultado de TV que a gente tinha acabado de fazer. Então, a gente coletou durante uns 2 ou 3 meses o fruto desse flight que a gente fez de TV.
Pô, isso é super interessante, porque a gente vê realmente que os veículos de baixa segmentação, eles são no curto prazo mais caros, porque, pô, você não tá falando só, mas eles realmente alimentam seu funil e tem esse residual no tempo. E se a gente mensura só com o resultado de curto prazo, você tá deixando de ver o residual que ele gera de assistir outros canais no tempo. Você falou 3 meses, né, de residual, super legal. Sim, e já fazendo, né, a conexão com a plataforma, esse foi um dos motivadores, né, para a gente adotar a plataforma, é que quando a gente investe na mídia offline, seja o out of home, a rádio, a TV, por mais que você consiga encontrar essas relações, sempre dá uma insegurança Claro. esse resultado tá vindo daí mesmo? Eu assim, todo cliente meu fala em algum momento, todo não, mas muitos vão começar a falar, Daniel, eu faço aqui o investimento do awareness, eu sinto que melhora, mas eu não tenho certeza, eu preciso de um número para me mostrar se a melhora realmente é pela campanha. E outra coisa, né, uma coisa é ter melhorado, outra coisa é o nível ideal do investimento também, né, porque, melhorou. Mas se eu tivesse feito menos também teria? Ou eu tenho espaço para fazer mais? Né? Eu acho que são duas perguntas importantes que a gente se faz muito, assim, sim. No processo. Eu, como engenheira marqueteira, né? Então, eu aprendi marketing na minha vida profissional. Essa sempre foi uma agonia muito grande da mídia, que passa a ser um ato de fé, né? A comunicação de topo de funil passa a ser um ato de fé. Claro que você tem métricas e institutos que ajudam a medir algumas coisas, você faz sempre pesquisa, mas é isso que trouxe de resultado. Eu acho que agora a gente está nesse patamar, tendo plataforma para dar essa informação para a gente. E conta um pouco como foi, acho que até para quem está tentando hoje usar Marketing Mix Model, sobretudo com esse foco de mensurar o topo. Como que foi usar o MMM para fazer essa mensuração? Que tipo de decisão ele te ajudou? Enfim, queria que você falasse um pouco do bastidor do uso da ferramenta, assim, sabe? Perfeito. A ferramenta, ela tirou esse problema que a gente tinha, né, de ficar acompanhando os dados e tentando encontrar esse resultado. Então, hoje a gente tem uma segurança de o resultado apareceu o residual, M1, M2, até outubro do ano passado. Eu não fiz mídia TV, eu tenho ROI de mídia TV, porque tem o resultado do mês seguinte, que a gente fez agosto e setembro. Então, essa informação ela é muito rica e mudou a forma com que a gente toma a decisão, até a nossa relação com a agência. Quando chegou, a gente estava prestes contando história, né? Bastidor, que acho que é legal para quem está no processo de tomada de decisão de colocar uma plataforma. A gente faz todo ano, novembro, a gente lança uma nova campanha, que é a campanha de High Season, que é o período filé mignon da indústria de turismo. E aí, a gente estava também na boca de colocar a plataforma, né? Usar pelo primeiro mês a plataforma da Ancover. Em outubro, quando a gente estava fazendo o planejamento com a agência veio junto com a campanha, né, as peças, o que a gente vai falar, com um plano de mídia. Eu falei, pode parar. Eu só vou fazer meu plano de mídia quando eu tiver o ROI de cada canal para a gente decidir o melhor mix. E, então, a partir daí, eu tenho muito mais tranquilidade de fazer essa alocação, porque eu estou baseada em dados e colocando o que vai trazer o melhor resultado para a gente. E uma dúvida aqui, que eu não tinha nem pensei agora. Eu não sabia que tinha sido esse o timing, assim, e você sente que o plano antes e depois do MMM, onde que ele mudou mais? Ele mudou? Sabe, quais foram os principais ajustes? Excelente. Então, teve um ajuste que a gente enxergou o out of home como um resultado positivo, então eu equilibrei melhor TV com out of home, vamos falar do planejamento ainda sem número. Sim. E então esse foi a gente coletou esse benefício e conseguiu planejar aí. Novembro foi o primeiro mês, né? Dezembro foi o segundo.
A gente até, o pessoal do time fala, né? A gente tem uma operação nervosa com Uncover, porque eu espero sair o resultado para minha tomada de decisão. Vocês sabem que eu tenho o Dash. Já te falaram isso ou não? Não. Vocês são o top 1 cliente que mais abre a plataforma, que mais faz simulação no... Cara, sempre eu vejo toda semana. A gente tem uma operação nervosa. Como TV é um canal que eu não tenho fôlego para o mês inteiro, e eu uso 1, 2 semanas, eu espero a atualização dos dados para tomada de decisão, qual é esse valor que eu vou alocar. Aí, coisas da vida prática, né, que tem aqui... É importante a gente trazer também a vida prática. Que é importante. Out of home, né? Out of home a minha operação nervosa, que é Google, que é definir TV, o meu out of home não acompanha na mesma velocidade do que eu tenho dados. Então, o primeiro mês, por exemplo, tinha uma recomendação de investimento de out of home que eu não consegui chegar lá porque eu não consegui vazão para essa operação. Então, tem essa questão do offline, que dependendo do que você tem no seu portfólio, você não vai conseguir executar perfeitamente. Perfeito. O que até a gente costuma fazer com os clientes, assim, porque lá se coloca as restrições, né? No mês a mês, otimizar o digital e fazer as recomendações do off uma vez por trimestre, que é um pouco mais viável de mexer, né? Porque às vezes o cliente já está comprometido, a campanha foi para produção, não dá para mexer no mês contra mês tão rápido, né? Exatamente. E aí é uma dor, porque, nossa, a plataforma tá mandando eu fazer OH, mas como é que agora eu... Ou diminuir, né? E já tá em produção. Super interessante ver você vivendo. E me conta um pouco... Ok, pô, você falou que era muito baseado em fé, e aí você começou a basear em dados, usar o cadenciamento o modelo sendo atualizado para ir tomando as decisões. Como que isso muda a sua relação e sua conversa com o board da ClickBuzz, assim, né? Então, eu tenho o exemplo de como foi a discussão de High Season do ano de 2024 e o que foi a discussão de High Season da virada de 2025. Então, de 2024, a gente ficou discutindo essa parte que é o offline, empiricamente, o quanto que a gente ia alocar, como é que a gente ia calibrar, usando Ibope Monitor, movimento da concorrência, para ajudar na nossa tomada de decisão, mas ela de fato, não era baseada em dados como a gente gostaria. E esse ano foi totalmente diferente. Eu cheguei, né, com uma campanha pronta, com o mix definido. E mostrando o resultado, ó, esse é meu ROI, meu composto de mix atual, e esse é o meu futuro. E pronto. Pô, simples perfeito. Assim, maravilhoso. Mas você teve que convencer eles, porque às vezes o modelo recebe questionamentos, né? Como o pessoal aceitou na hora, teve um processo de convencimento, como... Eu acho que é muito importante, né, para chegar nesse ponto, não? Essa é a recomendação. Tá aqui o número, eles já aceitaram, não era nem sempre assim, né? Primeiro que a gente aprovou, né, a plataforma com o próprio conselho, então a gente mostrou qual era a nossa expectativa, o que a gente ia ter e como que a gente ia tomar resultado a partir dessa nova ferramenta. E aí, quando a gente apresentou para o conselho, a gente inclusive teve a ajuda de vocês de trazer o resultado do modelo, então mostrando macro números, né? O que é o basal, o que é o efeito de mercado, que tem a sazonalidade, para mostrar o efeito de mídia, e aí fica muito fácil A gente fala... Quando o modelo deixa de ser uma caixa preta, né, e você fala, a venda não cresceu, a gente fala, mas tem o mercado, quanto que foi cada coisa, você traz o cara para essa conversa, né, não fala assim, eu domino o algoritmo aqui, é o que eu falei, acho que isso ajuda na conversa. Ajuda. A gente, e também compartilhando, né, a gente tem um mercado que é muito sazonal, e uma das coisas do momento da implantação, que a gente ficou muito feliz e
tranquilo é que o modelo está capturando R quadrado 0,95, né? Que é muito bom. Então, a gente também vê direitinho, né? A previsão bem a ajustada. previsão bem ajustada. Que... Pra galera saber, né? Eu falo assim, a sazonalidade, na parte de ciência de dados, é o maior problema do marketing. Por quê? Porque a gente quer saber se investir mais vende mais. Qual que é o problema? Todo mundo investe mais na alta sazonalidade. E aí ninguém sabe se você está vendendo mais por causa da alta sazonalidade ou por causa do seu investimento. Então, quanto mais sazonal é uma categoria, e a sua é muito, né? Mais difícil é você isolar. Meu Deus, eu tô vendendo aqui. Eu já ia vender de qualquer forma, ou foi a campanha, e aí que entra modelar, tirar esse efeito sazonal, conseguir isolar, né, tal, e tentar dar essa resposta do tipo, olha, 60% foi a sazonalidade, 40% foi a mídia, mas, né, assim, então esse tipo de resposta, super interessante. E como que você tá vendo a inteligência artificial? Claro, a gente tem que falar disso, né, não dá pra fazer uma conversa até o fim sem falar, mas para esse seu mundo de mídia, alocação de marketing, até mensuração, eu queria que você comentasse um pouco quais oportunidades você tá vendo na ClickBuzz de aplicação prática, sabe? Inteligência artificial, a gente tem um momento, primeiro momento, e também que ajudou em toda a nossa decisão com a Uncover. A gente construiu um algoritmo nosso para ajudar a embedar em Google. Nas plataformas. Por quê? Nenhum ser humano é capaz de otimizar 700 campanhas. Impossível. Impossível, é impossível. E com o nosso nível de investimento, a gente falou, qualquer coisa que eu acertar aqui é muito dinheiro que está envolvido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um modelo interno que captura esses dados, e aí a gente, né, testou e viu que funcionava. Esse modelo, ele é um modelo que... E ele é um modelo mais nervoso ainda, porque ele é um modelo que captura também como que está acontecendo o bid em todo o Brasil. Em tempo real. Em tempo real, porque eventualmente eu tenho, vamos falar, um determinado destino que aumentou a competição, ou porque eu vou ter um feriado, ou porque a concorrência resolveu investir, ou a própria aviação resolveu investir. Então, aquele bid ficou mais caro. Então, não necessariamente eu vou extrair mais valor ali. E aí, esse algoritmo, ele me dá o dado, fala, eu quero otimizar ou para GMV ou para redução de custo, porque às vezes eu preciso entregar para o CFO, tô com custo, redução de custo, eu tô com um custo um pouco mais alto, eu preciso, quando a gente faz redução de custo, em geral, você aumenta o ROAS, né, das campanhas. E como é que era antes? Era linear. Eu falava, precisa aumentar, ia lá, entrava onde eu tinha, impression share, fazia o movimento linear. E agora, eu rodo o algoritmo me dá a resposta. E aí você só implementa. Uma, assim, esse daqui... Você nem implementa, ele implementa. Ele me dá, assim, um a um, o que eu tenho que fazer. Então, um aumenta, outro diminui, porque ele captura exatamente o que está acontecendo naquele momento. Aí, a gente... colocou Uncover, MMM, que ajuda e ele complementa. Até teve uma pergunta super interessante lá no painel do CMO Summit, falando assim, muitas ferramentas, né? Então, vamos falar de uma dor de todo mundo que trabalha, last session, atribuição versus o que a gente tem aqui. Falar, às vezes as pessoas ficam com muitos dados. E para mim, na realidade... Eu tenho um modelo super bonitinho de investimento, com atribuição. Eu consigo capturar bastante da minha atribuição e a Uncover trouxe novos dados para mim. Que eu consigo entender jornada, né? Então, eu diminuo um pouco esse efeito que ali
Às vezes a pessoa viu na TV e acabou clicando no anúncio, né, do Então Google. não foi necessariamente o anúncio. Não foi necessariamente o anúncio aparece lá no topo, mas não necessariamente foi o anúncio. E aí vem a curva de saturação, que eu acho que agrega uma outra informação que mudou a nossa tomada de decisão. Então, no digital, por mais que você tenha um modelo super azeitado, e todo mundo que vive, né, eu tenho uma máquina de vendas digital. Então, né, eu sou bem estado da arte nesse sentido. Ainda assim, a Uncover me trouxe dados que eu não tinha antes. Perfeito. Acho que acho que é legal todo mundo saber, né? Qual que é a mensuração em inteligência artificial? Onde a gente está vendo é exatamente dessa forma, que existe uma operação tática de mídia que ela é quase real time. Esse é o ambiente onde a inteligência artificial vai ter os resultados mais imediatos de automação de bidding, automação de criativo, que é ali no tático, que é dentro da plataforma, né? Otimizar o bidding, a audiência, a segmentação de campanha, o criativo, tal. Existe outra camada que é a estratégica, que aí é você orquestrar o seu orçamento, conectando ele com resultados de curto e longo prazo do seu negócio. Que aí é onde a IA não consegue automatizar 100%. Né? Porque ela vai ter que entender, qual que é meu objetivo estratégico, qual que é a relação de causa e efeito que ela não calcula entre topo, meio, e orquestrar esse orçamento todo. Uma vez que ela orquestra, tanto vai para a TV, tanto para o Google, tanto para o Meta, aí eu acho que a IA já consegue, hoje em dia, pelo menos, pegar esse essa recomendação e executar e otimizar muito. Então, acho que a gente está trabalhando muito para deixar mais seamless, né? O MMM como esse orquestrador estratégico e as IAs como implementadoras táticas, assim. E acho que vocês estão fazendo isso super bem. Michele, para encerrar, adorei o papo, acho que você foi super generosa compartilhando aqui, toda a sua experiência. Qual que é um mito sobre a indústria da ClickBuzz que você gostaria que o pessoal falasse, que você descobriu que era um mito trabalhando lá esses 2 anos? Olha, eu vou falar um mito de uma notícia super fresquinha que a gente compartilhou lá no South Summit. Inteligência artificial. Você fala nesse mercado que é menos digital, que eu te falei 40% é só que está no digital, 60%. E a gente fez uma pesquisa com os clientes que viajam de ônibus e perguntou a adoção de inteligência artificial. E, pasme, o número é exatamente igual ao número do Google divulgado na semana passada. 8 em cada 10 já utilizam, da ClickBuzz, já utilizam inteligência artificial. E 42% já usou para planejar uma viagem. Olha só. Então, é um público hiper digital que usa as ferramentas, né? Acho que é bem interessante porque são 2 preconceitos que a gente tem que desfazer, né? Que não é todo mundo que usa ônibus, eu acho que ônibus, eu sempre falo pra você que eu uso muito, mas ela perpassa diversas classes sociais, e outro também é que classe CD não usa tecnologia, usa muito no Brasil, né, sobretudo CD. Então acho que é interessante você trabalhar com essa categoria que perpassa classes e ajuda a gente a desfazer mitos sobre o consumidor. Exatamente. Pô, super legal. Muito obrigado por vir conversar. Obrigada a você, adorei o papo. Valeu.